Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente mergulha nas leituras da quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Isso aí. Sabe, aquele tempo fora das grandes festas. Temos Gênesis, Salmos, Mateus, textos que falam de reencontros, de Deus agindo onde a gente nem imagina. E de um chamado para compartilhar, né? Exato. É um convite para a gente olhar a nossa própria história. Bom, com outros olhos, os olhos da fé. Sim, é um convite bem interessante mesmo. As leituras, elas parecem que desenham um caminho, né? Começa com um perdão, nossa, quase inacreditável. Verdade. Passa por aquele reconhecimento, sabe? A gratidão pela presença de Deus. E termina com esse envio, essa missão no mundo. A pergunta que fica é: como é que Deus pode de verdade transformar as nossas experiências, mesmo as mais duras, em algo bom, instrumentos da graça dele? Como isso acontece? Olha, começando por Gênesis, a cena do José se revelando para os irmãos no Egito é muito forte. Demais. Aqueles que venderam ele como escravo. E ele solta aquela: não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus, para conservar a vida de muita gente. Que coisa, né? É fascinante isso. Como ele consegue ir além da traição, do sofrimento todo, para enxergar um plano maior. Sim, José não está negando a maldade que fizeram com ele, de jeito nenhum. Mas ele dá um novo sentido dentro dessa ação de Deus que cuida, que provê. É quase como se ele dissesse que Deus... Bom, que Deus escreve certo por linhas tortas, né? é uma boa imagem essa. Usa até as nossas falhas para um bem maior. Esse perdão dele não é só um sentimento, sabe? É uma compreensão muito profunda, quase uma revelação ali, sobre como Deus age na história. E isso toca num ponto delicado para nós, né? Como que a gente, na nossa vida, pode olhar para as dificuldades? Não só como, sei lá, abandono, injustiça, Uhum. mas talvez como parte de algo maior, que a gente ainda não está entendendo direito. Será que ajuda, tipo assim, lembrar de uma dor antiga e ver hoje como ela nos mudou, nos fez mais fortes, talvez? Exatamente. E essa capacidade de reler a própria história, sabe? De encontrar a mão de Deus mesmo onde o caminho foi torto. Isso conecta direto com o Salmo 104. Assim. O salmista fala: "Lembrei sempre as suas maravilhas". É um chamado para memória agradecida. Não só das coisas grandiosas, mas do cuidado de todo dia. Aquele cuidado constante, né? Isso, reconhecer essa presença fiel de Deus. E isso ajuda a gente a cultivar a confiança, mesmo quando o futuro parece, sei lá, meio incerto. Interessante. Porque isso vai um pouco na contramão da nossa cultura, né? Que valoriza tanto a autossuficiência, o eu me viro sozinho. Totalmente. A fé parece que vem lembrar a gente dessa dependência no fundo. Talvez um exercício bom fosse, no fim do dia, a gente parar e agradecer por coisas concretas. Simples, né? Uma coisa boa, uma alegria pequena, ou até um desafio que ensinou algo, né? Que trouxe um aprendizado. E essa gratidão que brota dessa experiência de ser cuidado por Deus, ela não deixa a gente parado. Pelo contrário, ela impulsiona. É o que a gente vê lá no Evangelho de Mateus. Jesus envia os 12, os apóstolos, e as instruções são, olha, muito claras. Bem diretas. Curar enfermos, ressuscitar mortos, de graça recebestes, de graça deveis dar. E tem aquele detalhe que sempre me pega. Ele manda ir sem nada. Exato. Sem ouro, sem prata, sem sacola extra, nem duas túnicas. A missão não está no que a gente leva no bolso, né? Não mesmo. Está na confiança total em Deus e na disposição de partilhar de graça o que a gente recebeu. A fé, a esperança. A compaixão. Isso, o anúncio do reino acontece nesses gestos. Gestos concretos de cura, de libertação. E se a gente junta tudo isso, percebe um fluxo, né? A experiência do perdão, da reconciliação, como a do José. Uhum. Abre espaço para confiar na providência que o Salmo celebra, e essa confiança toda, ela nos libera para essa missão generosa que Jesus descreve. Cada um de nós, onde está? Na família, no trabalho. Na comunidade, é chamado a ser um sinal dessa gratuidade, dessa misericórdia, agentes de paz, de esperança. Então, pensando na prática, no nosso dia a dia, talvez o convite seja esse: identificar alguém perto da gente que está precisando de alguma cura. Sim, Pode ser uma palavra amiga, né? Ouvir com atenção.
Talvez um gesto de perdão, uma ajuda prática mesmo. E oferecer isso. Sem esperar nada em troca. Exato. Simplesmente porque a gente também recebeu tanto de graça. Perfeito. As leituras de hoje mostram bem esse ciclo que transforma. O perdão que a gente recebe e dá nos ajuda a ver Deus agindo. Certo. A gratidão por essa ação nos fortalece. E essa força, que vem de dentro, nos envia para a missão, para partilhar o amor gratuito de Deus. É uma perspectiva muito forte, né? Nossas feridas podem virar pontes. Sim. Nossas dificuldades podem nos ensinar a confiar mais. E os dons que a gente tem podem servir a essa missão. É um convite para reler a nossa história procurando essa presença de Deus. Discreta às vezes, mas constante. Fica então a reflexão para a gente levar qual cisterna, qual lugar difícil de aparente abandono na nossa vida Deus já transformou ou pode transformar em fonte de bênção. Boa pergunta. Como a gente pode ser instrumento de reconciliação, de gratuidade onde a gente está hoje mesmo? É algo para a gente pensar, né? E se essa nossa conversa tocou de alguma forma, considere interagir, deixar seu comentário, partilhar o que pensou. Isso aí. Até a próxima.